Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nayara Cordeiro e eu vou iniciar aqui o nosso terceiro dia do nosso propósito com São Miguel Arcanjo. Já tenho testemunhos para dar já no terceiro dia. Estou hoje aqui em gratidão mesmo a São Miguel Arcanjo pelo que ele já fez e faz pela minha vida. Realmente é uma proteção maravilhosa e eu incentivo você a desenvolver, né? Se você ainda não tem conhecimento, desenvolva esta devoção, porque realmente é algo incrível, é surreal. Então, se caso você não acompanhou desde o primeiro dia, eu já estou no terceiro dia, né, de propósito com São Miguel, mas eu te convido, né, a estar iniciando, né, assim que você vê esse vídeo, né, como eu disse, eu não sou uma pessoa muito ligada a regras, eu sigo as regras da minha guiança, né, aquilo que eu sou intuída a fazer, né, eu acredito muito no que o Espírito Santo me traz, né, então é isso. Siga a sua intuição. Esteja sempre em oração. Estimule a sua fé. E aquilo que Deus colocar no seu coração, pode ter certeza que é a verdade, é a sua verdade, né? Então, se você for intuído ou intuída de iniciar, seja na quaresma ou depois da quaresma, o propósito de 21 dias com São Miguel Arcanjo é um propósito de limpeza e purificação. E é claro que você pode trazer uma outra situação da sua vida, talvez algo, uma conquista que você queira, né? Então é isso. E eu desejo de verdade que você consiga persistir, seguir firme, por mais que tenha aí percalços no caminho e preste bem atenção, porque sempre tem algum motivo para fazer a gente não seguir nesse propósito. Por exemplo, ontem quase que eu não consigo, né, publicar um vídeo do segundo dia, né? Mas eu persisti e com muito custo eu consegui. Tá tudo certo, né? Eu agradeço por ter conseguido e agradeço porque hoje eu acordei com uma notícia muito boa de algo que eu estava buscando e foi uma resposta muito clara de São Miguel Arcanjo. E assim, eu me emociono de verdade porque a gente que estimula essa devoção, estimula essa ligação com o espiritual, a gente sabe quando a gente recebe verdadeiramente, quando uma oração é atendida. E é isso que eu desejo para você também. Se você está comigo aqui firme nessa jornada, eu desejo que você também consiga se conectar, atravessar as dificuldades, atravessar as provações, porque vão vir sim provações na sua vida, né? Assim como Jesus Cristo passou por isso no deserto, quem somos nós, né? Então, na verdade, eu acho que o maior intuito da quaresma não é causar medo, não é amedrontar pessoas. O maior intuito da quaresma é fazer esse exame de consciência e reflexão e logo limpeza. Então, por isso que eu quis fazer aqui esse propósito de 21 dias na quaresma, apesar de a quaresma ter 40 dias, tá bom? Então é isso. Como vocês já sabem, eu vou iniciar aqui fazendo o exorcismo de São Miguel com vocês. Vamos fazer aqui uma leitura coletiva para a gente captar aqui uma energia, o que que São Miguel quer falar com você. Pode ser que vai ressoar, pode ser que não. Existe um grande propósito aqui, eu tenho certeza. E é isso, capite aquilo que vai fazer sentido para a sua vida, tá bom? E ao final a gente tem o encerramento com a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo, tá bom? Então é isso. Vou iniciar então fazendo a nossa oração de exorcismo de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Então vamos lá, vou fazer aqui uma canalização através do tarô. Espero de verdade poder ajudar vocês através dessa canalização. Gratidão, meu amado São Miguel. Que São Miguel Arcanjo possa nos dar discernimento nesse momento, para saber receber bem essa mensagem. Que ele nos ajude, nos guie, nos defenda nas nossas fragilidades, nas nossas limitações. Assim é. Vamos lá, com a mensagem.
Valete de copas invertido, 8 de copas, fundo do deck, 10 de paus. O que mais? Então, o que eles estão me dizendo aqui que você está passando por um momento muito decisivo e até um pouco doloroso. Eu sinto aqui um fardo. É um momento que te exige muito esforço, muita concentração, foco no objetivo aí que você tem. Eu tenho um rei de paus aqui também, que é o rei da ação, é o líder, né? Já saiu essa energia aqui, acho que no primeiro dia, né? Mas aqui eu tenho uma coisa assim de saber equilibrar o que você sente com o que você tem planejado. Por algum motivo, o que você sente, eu não sei se meu microfone tá ok, mas por algum motivo, o que você sente, esse sentir, eu tô sentindo que é uma coisa assim, é um sentir demais. E até te coloca numa certa imaturidade de não saber lidar com esse sentir. Aqui pode ser um sentimento por alguém ou um outro sentir aí, né? A gente tem várias formas de sentir, né? Não é só um sentimento de amor romântico, pode ser um sentir talvez de algo que tenha acontecido na sua vida e te leva para uma certa angústia. É uma dificuldade que você tem em ter sentimento por uma situação e, de certa forma, isso acaba te consumindo, porque aqui eu tenho um fardo e ao mesmo tempo eu tenho um 2 de paus, que é essa coisa do idealismo. Eu mereço mais, o que eu quero para minha vida. Mas existe algo aí já sendo trabalhado em você, certo? E aqui o que que eles me dizem? Você precisa caminhar. Você precisa seguir em frente, mesmo tendo esse sentimento, mesmo sentindo. Aqui é um pedido para você ser forte numa situação. Você precisa testar a sua grandeza e a nossa grandeza, ela está não somente na força, ela está em saber lidar com os nossos próprios sentimentos, saber equilibrar, não que seja errado agir com emoção, sabe? Mas aqui é você aprender a lidar com as suas emoções, porque o momento agora, a sua maior força será controlar esse sentir, para que você consiga caminhar, porque de certa forma isso que você sente tem te estagnado. Então, aqui, se por exemplo, eu tenho sentimento numa situação e isso tem me estagnado, mas eu tenho uma outra questão para resolver nesse momento e, de certa forma, isso tem me consumido muito. Mas eu tenho outras questões para resolver na minha vida. Então, aqui é o quê? Seguir em frente, mesmo sentindo. É, de certa forma, ter uma certa frieza, né? E eu sinto que aqui é uma pessoa que sente muito, só que precisa seguir. E é o que a espiritualidade te pede nesse momento, então é o momento também de respeitar você, se respeitar, entende? Principalmente se você tem uma mágoa aqui. Valete de copas invertido. Aqui você precisa, tem algo material aqui, tem alguma coisa a ver com dinheiro aqui. Você precisa silenciar nesse momento, porque eu tenho um eremita invertido junto com o rei de ouros invertido. O rei de ouros invertido, ele fala muito desse medo da escassez, né? Medo da perda, medo de não ter suficiente. Porque aqui você precisa saber planejar o que você pretende. E aí é o momento de você usar a sua sabedoria a seu favor. Porque sim, você é uma pessoa sábia. Olha, fundo do deck, o julgamento. É hora de saber lidar aí com uma verdade que você está tendo, e pode ser que essa verdade te doa, né? É hora de seguir. E olha para você ver como a espiritualidade é incrível, né? O que eu acabei de dizer. Você vai ter que lidar mais com a sua racionalidade nesse momento, para poder idealizar o que você planeja, idealizar. Enfim, pode ser um projeto? Pode, porque aqui eu tenho questão material. Independente do que você sinta, desse sentimento que você tem nesse momento, independente do que você. Essa dor pode ser uma angústia.
Aqui tem alguém que não sabe lidar com o que sente, né? E aí acaba não focando nas responsabilidades da vida, naquilo que você precisa fazer no momento. E aí a hora que você precisa se empoderar do rei de espadas, tem uma energia masculina aqui muito forte. Olha, fundo do deck, o imperador. Você precisa se empoderar do rei de espadas para você caminhar. É usar a razão. Agora é o momento de usar a razão. O que que eu preciso fazer diante dessa verdade? Porque aqui é um novo tempo, aqui é um recomeço. O que que eu preciso fazer diante dessa verdade da minha vida para conseguir caminhar? Entende? Aqui não é muito. Aqui você vai ter que deixar o emocional de lado. O seu emocional tem te atrapalhado nos seus planejamentos, nos seus projetos, em algo que você planeja para a sua vida, algo que você idealiza de longe. E aqui é a hora de dar as costas para uma situação, mesmo tendo algum tipo de sentimento aí, né? E quando eu falo de sentimento, não precisa, como eu disse, não precisa ser só amor romântico. Eu não sei, eu não tô sentindo que é. Eu tô sentindo aqui que pode ser sentimento de culpa, pode ser, não saber lidar com algo. Aqui tem uma imaturidade, tá? E a vida está te pedindo maturidade nesse momento para lidar com uma realidade que você vive e dar as costas. E aqui é muito pontual, é dar as costas mesmo. Nossa, mas sério, dar as costas? É, dar as costas. A vida está te cobrando isso. Ser racional. Rei de espadas. Porque aqui nesse ambiente você não constrói. 10 de ouros invertido. Pode ser até um ambiente familiar. Pode ser, talvez, o fim. Porque o 10 de ouros, ele fala da prosperidade, né? A gente tem a imagem de uma família, ele pode sim falar de uma família, mas ele fala muito de construção, ele fala muito de prosperidade depois de uma construção. Nesse ambiente você não consegue construir, sabe? É como se você vivesse num ambiente familiar tóxico, onde você não consegue prosperar. Porque ali você não consegue ser dono da própria vida. Ali você se sobrecarrega, ali você se estagna. Ainda mais com um ambiente se é um ambiente tóxico, você não consegue ter força. E aí, então, é onde você consegue, você precisa caminhar. E se é um ambiente familiar, ali tem sentimento. E aí, de certa forma, se eu permaneço nesse ambiente, eu crio ali uma certa imaturidade, porque eu não vou saber lidar, mas é não saber lidar com algo que não é meu também. De repente, você está lidando aí com uma situação que não é sua. Você tem culpa por algo que não é seu, né? O exemplo, continuando no exemplo que eu estou dando, que é um exemplo, tá? Se você está lidando com um ambiente familiar tóxico, é muito normal que os filhos se culpem pelos traumas dos pais, porque se você lidar com pais tóxicos, são pais que são filhos de pais tóxicos, muito provavelmente, muito provavelmente. E aí, então, o que que acontece? Para que que você tem que se culpar por algo que você não tem nada a ver? Você não tem culpa pela vida difícil que os seus pais tiveram. Eu estou dando um exemplo, tá? Adequa a sua realidade. E aí, infelizmente, chega um momento que não dá. Ainda mais, você é uma pessoa adulta, eu estou falando aqui como uma pessoa adulta. E de algum motivo, por algum motivo aqui eles também estão falando de uma questão de ego. Aqui é hora de pacificar. Se tem uma disputa, porque aqui eu tenho um 5 de espadas invertido. Se existe uma disputa nesse ambiente, se tem algo que te prende nesse ambiente e tem a ver com alguma disputa, é puro ego. É hora de pacificar. É hora de, olha, ninguém tá ganhando aqui. É hora de cada um seguir seu rumo e ir em busca, porque aqui é uma estagnação material. Aqui não existe prosperidade, tá? E você já está sendo intuído disso, já existe uma verdade sendo revelada sobre isso para você. De alguma forma você ainda fica por imaturidade, por não saber lidar com um sentimento. Pode ser um sentimento de culpa, pode ser um sentimento de. Aqui tem um vazio, tá? Então você tem que saber lidar com esse vazio. Porque por mais que essa pessoa ou essas pessoas desse ambiente te falem que precisa de você, que você precisa estar ali, essas pessoas precisam lidar também com as questões delas. Só que é uma escolha, né? Na vida são escolhas. Eu preciso, já é difícil demais para mim ter que lidar com as minhas sombras. Então cada um precisa ter o livre-arbítrio na vida. Se você quer lidar com as suas sombras, lide com as suas sombras. Se você não quer,
fique com as suas sombras, e eu preciso lidar, e eu tô intuindo que eu preciso seguir em frente, mesmo tendo sentimentos, mas eu preciso seguir em frente, então esse é o momento de seguir em frente, ok? Ó, 2 de ouros é o que eu falei, você fica sobrecarregado nesse lugar. E aí, quando é a hora de olhar para si, que aí é o eremita, né? O eremita, ele tá sozinho, mas ele tá invertido aqui. A vida tá te chamando para ter esse momento, e aí, por algum motivo, por, sei lá, pode ter a ver com obrigação, aí você fica. É culpa? Por favor, né? Para de se culpar por algo que você não tem nada a ver. Ai, meu Deus, não é fácil, né? Mas a caminhada da vida, ela é uma caminhada solitária, né? E a gente precisa encarar isso. As pessoas que chegam na nossa vida, elas precisam chegar com o seu individualismo. Nós somos seres. Aqui, quando eu falo de individualismo, eu não estou falando do egocentrismo. Eu estou falando da questão natural da vida. Cada um precisa lidar com as suas sombras. Eu não posso depositar no outro algo que é comigo. Por mais que eu tenha passado por situações difíceis na vida, não é justo dar esse fardo para o outro. Aqui eu tenho uma pessoa que tem um fardo imenso, mas é um fardo que não é dela. E está me cheirando muito a questão familiar. Aqui tem algo que não tem nada a ver com você, e você pega isso, pode ser que essas pessoas ainda te culpem por isso, né? Pode ser que exista sim uma culpa aqui, uma culpabilização, para que você continue. Porque aqui você é um ambiente perfeito para essas pessoas, né? São pessoas tóxicas que querem te depositar um fardo porque sabe que você é a pessoa perfeita para carregar, né? Gente, 2026, vamos acordar. E aqui é ser forte e seguir em frente mesmo, né? Deixe de lado as expectativas e abrace o desenrolar dos mistérios da vida. Encare seus desafios de frente e com bravura. Mantenha o medo na escuridão. Aqui você está sendo chamado para um novo ciclo, assim, com toda certeza do mundo. Vai ter medo? Vai. Pode ser até um tipo de sentimento que você tem aí nesse momento. Talvez por um ciclo repetitivo na sua vida de coisas que não dão certo. E eu sinto que você tem medo até de não prosperar nesse novo, mas eu tenho que te dizer, o lugar que você não prospera é o lugar que você se encontra e que você já está sendo intuído de sair. Então agora é. Ai, desculpa, achei que tinha um bicho aqui. Enfim, né? Olha para você ver. Muita distração, é energético isso aí. Mas, voltando, aqui eu tenho certeza que você tem medo desse novo e pode ter a ver com questão material. É difícil? É hora de sair da zona de conforto, tá? Custa caro? Custa, não é fácil. Mas a gente evolui muito, tá? E você não vai se arrepender. Lá na frente você vai agradecer por ter tido essa força. Peça a São Miguel Arcanjo que possa abrir caminhos, que esteja com você nessa caminhada. Eu tenho certeza que ele não vai te desamparar, tá ok? Então agora, fique com a nossa oração de encerramento dos 21 dias, oração dos 21 dias de São Miguel Arcanjo. Coloque agora a sua intenção sobre esses 21 dias. Faça seu instante de silêncio e, quando estiver pronto, acompanhe comigo a oração. Oração dos 21 dias de Arcanjo Miguel. Amado Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro da luz e defensor das almas, eu me coloco agora sob tua proteção. Corta com tua espada de luz toda energia negativa, toda inveja, toda perseguição espiritual, toda seta enviada contra mim, toda obra contrária aos meus caminhos. Liberta-me de laços kármicos, de pactos inconscientes, de energias herdadas que não pertencem ao meu destino. Sela meu corpo, minha mente e meu espírito com teu manto azul de proteção. Que nenhuma força contrária
prevaleça e que apenas a vontade divina se manifeste. Amém. Gratidão pela sua presença aqui comigo e desejo que São Miguel Arcanjo possa te abençoar na sua jornada. Até o próximo vídeo.